Bem-vindos, obrigado pela presença de todos e todas. E a gente abre a programação de hoje com essa mesa sobre Prêmio Kindle de Literatura. O que podemos esperar, né? A gente quer aqui entender um pouco mais o que é esse prêmio e estamos aqui com 3 convidados muito especiais. Lívia Viana, do Grupo Editorial Record, Vanessa Passos, que além de ariana, nascida no mesmo dia que eu, ela foi a vencedora do 6º Prêmio Kindle de Literatura. E Ricardo Pérez, eu fiquei assim, Ricardo Pérez, eu ficava assim, corredor de Fórmula 1, Pérez, entendeu? A gente fica assim, que é o Country Manager de livros da Amazon KDP. Além disso, eles têm várias outras coisas, mas tem características de cada um muito especiais. Lívia tem como companheiro o cachorro mais charmoso do Botafogo. É Botafogo que você mora? Né? E que se chama Foguinho. Na verdade, eu moro em Ipanema, mas ele é Foguinho pelo time. Pelo eu sou time, o Botafogo. Exatamente. É pior do que você está imaginando. Não, mas eu não sei porque eu achava que você morava em Botafogo. Eu sabia que era por conta do Botafogo. Vanessa Passos, posso já dizer de coração que foi a melhor aquisição que essa Bienal me deu, que foi conhecê-la, e ela toda hora fica falando que eu fico frescando com ela. Que honra! E daí eu descobri que frescar é tirar sarro, né? Não é que eu sou fresca, não. E Ricardo Pérez nada mais é que o dono desse stand. Dono é ótimo. Ele é o dono desse negócio, então, assim, temos uma mesa de peso aqui hoje. Bom, eu queria começar, e eu vou começar por quem foi a vencedora do último prêmio, que foi a Vanessa. Então, a gente está falando aqui, né, o que esperar, o que podemos esperar do prêmio. Então, assim, eu quero começar com o que você esperava quando você se inscreveu no Prêmio Kindle de Literatura. Olha, o Prêmio Kindle é um prêmio que eu já acompanhava há um tempo e admirava toda essa trajetória, porque eu acredito que essa jornada como autora e autor independente é muito interessante, né? E a Lívia, que a gente tem trocado muito, eu digo que eu sou muito essa autora de fazer as coisas acontecerem, né? Então, o Prêmio Kindle, esse prêmio diferente, né, em que o autor já publica e o livro já começa nessa jornada. Então, eu acredito que mesmo os autores que não venceram, eles já estão com seus livros publicados, estão com avaliações, com resenhas, e isso é muito legal. Então, assim, o que eu esperava do prêmio era justamente isso. Eu sabia que, independente do livro chegar a finalista ou a vencedor, ele já ia ter uma trajetória. Isso me deixou muito feliz, né? Porque antes mesmo de ser anunciado, ele já tinha mais de 500 avaliações e tinha muitos feedbacks dos leitores. E o prêmio me encantou também, porque eu penso que, pelo menos essa é a minha perspectiva como autora, eu não escrevo necessariamente para um prêmio. Eu pego o meu livro, a história que eu quero contar, e depois disso eu vejo que possibilidades o livro pode me trazer. E a minha narrativa, ela é concisa, ela é curta, ela é magra, né? Eu brinco. E talvez por isso seja tão impactante também essa história. E os outros prêmios literários no cenário, eles colocam uma quantidade mínima de caracteres, de palavras, e isso iria fazer eu ter que aumentar a minha obra. Não que isso seja necessariamente um problema, mas eu sabia que ia transformar em outra história, que não era a que eu queria contar. E eu disse, não vou fazer isso só por causa de prêmio. E aí o Prêmio Kindle não tem essa regra, né? E aí foi perfeito para mim. Eu disse, pronto, agora eu vou casar o meu livro, a história que eu quero contar, com um prêmio que eu já admiro, que eu acompanho. E foi isso. Muito bem. Ricardo, o que a Amazon KDP espera quando lança um prêmio como esse, e o que vocês esperam para o próximo prêmio? Você daí pode dar algumas informações que já não são mais sigilosas, mas quase em dar. Primeira mão. Quase em primeira mão. Tava no telão já ontem. Obrigado, Cássia. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de responder a tua pergunta, eu queria aqui dizer que
Eu também sou fã aqui da Vanessa, já comprei a minha edição impressa. A Filha Primitiva. A Filha Primitiva, o livro da Vanessa. Já tinha a minha versão em Kindle, obviamente, mas eu quero o autógrafo da Vanessa aqui, acabando a nossa conversa. Hein? Tá aqui. E já avisando, então, depois da mesa ela vai autografar, os livros estão sendo vendidos ali, tá? Então, só fazer a filinha que Vanessa falou que 3 horas ela aguenta tranquilamente. E sobre o Prêmio Kindle, Cássia, né, a 7ª edição que a gente está anunciando, a gente vai falar um pouquinho mais dele, né? A Lívia está aqui representando a Record, que é a nossa parceira nesse prêmio. A gente está muito feliz de poder celebrar mais um ano da parceria. A gente está oferecendo um prêmio de R$50 mil para o vencedor, R$10 mil em adiantamento e R$40 mil em dinheiro. O vencedor vai ter o seu livro publicado pela Record na versão impressa, né, como foi o caso da Vanessa. Os 5 finalistas vão ter a versão dos e-books em Audible, que está disponível em mais de 180 países. E então a gente está muito feliz de poder fazer mais uma edição do prêmio. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que o prêmio ele reforça o compromisso de longo prazo da Amazon no Brasil, né? A Amazon entrou no Brasil em 2012 com e-books. Lá a gente começou em 2012 com 13 mil e-books no catálogo. Hoje, anos depois, a gente está com mais de 5 milhões. Então a gente vem investindo muito em aumentar o número de autores, o número de obras, né? A gente tem uma crença no que a gente chama de bibliodiversidade, no aumento da bibliodiversidade, né? Quanto mais autores, mais obras, maiores as chances que a gente tem de conectar os leitores numa obra que esse leitor vai se identificar, né? Então, acho que o prêmio ele reforça muito essa crença, né? E uma outra coisa que eu acho que o prêmio ele acaba reforçando é a nossa busca no que eu chamo de democratização da escrita, né? Então, um dos objetivos essenciais do prêmio é fazer com que novos autores, talentos da literatura brasileira, muitas vezes desconhecidos, apareçam e ganhem destaque, né? Que a gente tire uma barreira de entrada desses futuros autores ou autores de fato, para que as obras deles, as histórias deles sejam contadas e as pessoas possam ter acesso, né? Hoje a gente tem mais de 200 mil obras publicadas em português pelo KDP no Brasil, e é incrível, né, ver essa evolução ao longo dos anos, né, mais uma vez reforçando o nosso compromisso com o país de longo prazo. Muito bom. A Vanessa falou uma coisa muito interessante, né? Porque ele é um prêmio que ele já começa com o livro já publicado, já tendo aí sido lido. Do ponto de vista da editora, quando participa faz uma parceria como essa, o que você procura no livro? O que você olha e fala, nossa, isso aqui é um diferencial, isso aqui foi bacana? O que é o prêmio? Como que você vê, no caso, o prêmio Kindle, que é tão diferente, né? Oi. O prêmio Kindle tem é muito peculiar, porque o autor está já publicado, né? A pessoa se publica. Essa autopublicação é muito interessante, é muito democrática, como o Ricardo falou. Você consegue realmente... até para avaliar, Cássia, a gente avalia já no Kindle, né? A gente já está avaliando ali um livro que alguém escreveu, chamou de livro, pensou como livro, publicou como livro ali, né, digitalmente. E a gente já avalia com uma capa, né? O próprio autor já indica ali uma possível capa. Então, é um exercício de autoria que é muito diferente de outros prêmios. Os outros prêmios, você não tem esse exercício de entender que aquele livro já existe. Por exemplo, no caso da Vanessa, o livro dela estava ali para ser avaliado se ia ganhar ou não, e já estava cheio de reviews. A gente conseguiu realmente ver que os leitores já tinham sido fisgados pela história da Vanessa, assim, isso antes dela ter vencido o prêmio. Então tem um pouco assim, claro que quem venceu foi a Vanessa, mas de todo mundo passa a ser lido, passa a ser conhecido. Então tem uma democratização muito correta mesmo da leitura, da escrita, né? Então acho que me interessa a Bessa como editora também, acho que está num prêmio que democratiza tanto a leitura quanto a escrita também, principalmente, né? Para você poder se chamar de leitor. E eu acho muito incrível também como que a gente consegue já na edição passada, né? A Record é a segunda parceria que a gente faz, né? A edição passada ganhou a Marília Arnaud, que é de Campina Grande. E agora a gente consegue que uma vencedora venha de Fortaleza. Então,
para a gente, né, assim, o Grupo Editorial Record é dos maiores do Brasil, então fica no Rio de Janeiro, tem uma filial em São Paulo. Acaba que a gente reforça esse eixo Rio e São Paulo de uma forma até sem querer, acontece, né? E a gente conseguir chegar também em lugares que talvez naturalmente não tivesse chegado, também eu acho muito incrível. Assim, no caso da Vanessa, assim, você ouve um sotaque aqui do nosso lado que né, fura a bolha. Então tem essa democratização para a gente, que é uma editora muito grande, muito nacional, faz todo sentido. Assim, acho que o prêmio alia muito a própria bibliodiversidade que ele falou, a Record também tem. Sim. Que são muitos selos, assim, a gente tem alta literatura, né? Rosa dos Tempos. Eu edito a Rosa dos Tempos, que é um selo feminista também. A gente tem Paulo Freire, a gente tem Drummond, a gente tem ali um pupurri de autores e também infanto-juvenil. Então, acaba que a editora, junto com, enfim, né, a KDP, a Amazon, faz sentido a gente estar junto nesse projeto, né? Sim. Eu acho muito interessante, né, como a KDP tem esse alcance, né? A gente tem bate-papos aqui com os autores da KDP, e daí você fala, gente, são milhões de páginas, é um negócio assim que você fala, como que isso fisicamente seria impossível para eles, né? Então, acho que o prêmio tem essa democratização da escrita também, né? De você conseguir escrever e ter essa possibilidade. Vanessa, você falou muito disso a gente não escreve para um prêmio, eu escrevi uma história e tal. Mas você, até conversando comigo esses dias, me falou assim, de uma preparação que você teve para participar do prêmio, né? No sentido de, vou participar desde ler o edital. Então, assim, eu queria que você... Pode gastar tempo mesmo falando disso. Para quem quer participar, esses detalhes que parecem muito bobos, né? Assim, edital é um negócio assim, quem participa de PNLD, essas coisas, tem gente que é especialista em edital. A pessoa lê o edital, porque uma coisinha, acabou, o seu livro já não vai, né? Então eu queria ouvir da Vanessa um pouquinho como foi isso. Pronto. Não, um pocão. 1 hora aí. Certo. Termina a mesa. Começou aqui a aula. Olha que eu sou professora. Ótimo. E aí eu falo muito. É interessante, eu gosto de falar aquilo que eu disse, porque, para mim, a primeira fase do livro é ter um bom original. É nesse sentido. A minha preocupação era escrever um bom texto, revisar, editar um bom texto. E aí depois eu vou para o outro... Depois que isso está pronto, que eu digo, até que o livro esteja pronto, nada mais interessa. E aí eu vou para outra parte, que é essa fundamental. Depois de eu decidir o que eu ia fazer com o livro, aí eu fui me preparar muito, né? Até porque foram 4 anos escrevendo o livro. A Filha Primitiva surgiu em 2017. Foram 11 versões, 11 versões reescrevendo o livro. Mas o prêmio, o que eu fiz? Assim, ele é um prêmio muito peculiar. Então, às vezes, as pessoas querem participar de prêmios, mas elas não entendem bem como é que funciona. Então, eu fiz um mapeamento. Né? Eu fiz um estudo sobre o prêmio, sobre os antigos vencedores, sobre os finalistas, sobre a própria KDP, sobre como eu poderia fazer o meu livro ter um alcance maior para leitores, desde as melhores palavras-chave, desde a melhor categoria que falasse bem sobre o meu livro, porque às vezes você cadastra numa categoria que não tem absolutamente nada a ver com a tua obra. Uma ótima sinopse que diga sobre o livro, uma capa, né? Porque é diferente a capa do livro físico para o e-book. Então, pensar na fonte, pensar em tudo isso. Então, eu fiz todo esse mapeamento estrategicamente e um planejamento de marketing também. Porque um dos critérios do prêmio, para além, né, da originalidade, da qualidade literária, que são critérios que estão aí na maioria dos prêmios, a gente tem a questão da comerciabilidade da obra, que é um dos critérios que eu sabia que era relevante. Então, quanto mais chegasse em leitores, melhor. Até porque o A Filha Primitiva é a minha estreia no romance. Mas eu já tinha livro de contos. Mas a minha maior atuação era no livro físico. Então, foi toda uma estratégia pensada para o KDP, para o e-book e para alcançar esses autores, assim, esses leitores, enfim. Então, foi todo um processo muito minucioso, assim, de observar cada detalhe e de ir dentro
dentro desse processo, também acompanhando. Porque eu acho que é uma coisa interessante, né? Agora é o momento professora também. Eu brinco que a gente dá toda a nossa energia para escrever, para revisar, para editar. E na hora de divulgar, o autor fica, né? E eu falo que esse tripé é muito importante: escrita, publicação e divulgação. Então, é a divulgação que vai contribuir que o livro chegue nos leitores. Então, esse pilar não pode faltar. Então, eu foquei também muito nisso, dentro desse processo, e fico muito feliz, assim, que a obra me surpreendeu muito, porque é um livro que trata de temas tabus, né, de temas fortes. A gente tem a violência contra a mulher de uma forma muito intensa, o racismo, a desromantização da maternidade, e eu sabia que eram temas desafiadores, e até assim para alguns leitores, mas até em relação a isso eu estava preparada, assim, para acolher os leitores, para apresentar da melhor forma essas temáticas que seriam abordadas, e sobre a construção do livro, né? Então, foi uma preparação muito grande, assim. Inclusive, em 2020, acho que eu falei isso para a G, né, a Giovana Vieira, querida, que é uma amiga e foi finalista comigo. Vamos estar juntas na mesa dia 10. Última mesa. Eu já tô assim, Giovana, já tô assim. E o que acontece? Em 2020, o livro estava pronto e poderia ter sido inscrito, assim, no prêmio anterior. Mas o que eu falei? Vou trabalhar um pouco mais. Vou fazer com calma. Porque às vezes a gente faz as coisas com muita pressa e a pressa tira a qualidade, né? Então, foi uma decisão de olhar com atenção, até porque é todo um processo, né? E assim, esse ano duplicou o tanto de pessoas que no ano anterior se inscreveram, né? Foi mais de 2.400 obras. Eu acho que na época da Marília, que é uma amiga também, foram mais de 1.000, enfim. E é isso, tem que ter preparação. É preciso. Você falou essa palavra comerciabilidade, e que a gente ouve às vezes com um ar muito negativo, né? Como se a gente tem que publicar só o que vai dar dinheiro, só a gente automaticamente liga a comerciabilidade a isso. Eu queria que a Lívia falasse um pouco disso. O que um livro precisa, né, para ter uma comerciabilidade? A Lívia que lida com autores, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Freire, que se a gente pensar em termos do nosso país, você fala, ué, tem tanta gente lendo isso, será mesmo? E estão lá, são selos e estão na casa, sei lá, décadas, né? Acho que tem um que é mais recente, né? Mas quase todos estão ali há muito tempo. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. É muito curioso também, porque as pessoas, quando você fala que você é editora, as pessoas acham que você realmente leu o dia inteiro. Erro número 1. A gente não leu, acho que eu leio muito menos do que eu gostaria. E também a gente não avalia pelo nosso gosto, né? É claro que tem uma mancha ou outra, né? O que eu gosto de ler pode manchar uma coisa ou outra. Mas a gente é muito pautado pelo mercado, não tem jeito. O livro... Eu até falei sobre isso numa outra mesa, assim, que a gente tem que ter cuidado com os autores, porque o livro muitas vezes é fruto de uma perturbação daquela pessoa. Não, o autor não escreveu um produto, o autor escreveu um livro. Quem transforma em produto somos nós, e quem vai vender, no caso, a Amazon, enfim. A gente que faz daquilo ali, da arte deles, um produto. E tem assim, tem de tudo. Tem livro que já é quase um produto quando está pronto. Tem livro que não, que ele é extremamente literário. E tudo vai ter sua venda. É tipo aquela coisa para todo sapato velho. Tem. Todo livro vai ter o seu leitor. A diferença é se vai vender para, sei lá, 70 mil pessoas, você vai vender para 1.000 pessoas, né? Mas sempre tem alguém querendo ler aquele livro. O que a gente tem que fazer, né, na hora de avaliar no prêmio, por exemplo, né? É claro que a gente quer escolher um livro que seja muito bom e que seja digno de um prêmio, afinal, uma qualidade literária que a gente está dando ali. Mas a gente também quer um livro que seja um produto disputado no mercado, que as pessoas queiram comprar, que tenha uma circulação. Isso não tem jeito, assim, não tem como a gente não olhar para isso o tempo todo. No caso do livro da Vanessa, né, é um livro muito rápido de ler.
E acho que a gente tem que estar como editor o tempo todo olhando as tendências do mercado e as tendências também do momento, né? Ninguém está com tempo para nada. A gente está trazendo aqui uma autora que começou em contos e é a primeira vez que está numa editora grande, numa estrutura dessa. Se você vem com um livro que é curto, que é rápido, que é difícil a pessoa que começa a ler o livro da Vanessa e para no início. Você vai parar já quase na metade. Isso é quase todo mundo mesmo. Isso até te dou um dado. Assim, a grande maioria que começa a ler vai já até a metade. Então, tem aí uma comerciabilidade nisso, porque você termina de ler rápido. Então, você repara que quando você termina de ler um livro, assim que você acaba, é a hora que você mais pode vender aquele livro, que é o boca a boca. Você acabou de ler um livro que foi muito rápido, aquilo te marcou muito. O que você faz? Você conta para alguém. Você fala, acabei de ler um livro que eu adorei. E tem livros que são ótimos, mas eles demoram tanto, eles ficam tão tempo com você, que quando você termina, você está quase aliviado de ter terminado o livro. Não é o caso do livro da Vanessa. Assim, é um livro que você termina, você ainda está assim, meu Deus, você está digerindo ali. Então tem uma comerciabilidade muito boa o seu livro. A gente vai saber daqui a pouco. O livro nem chegou nas livrarias ainda, né? A gente trouxe totalmente em primeira mão para cá, para a gente conseguir estar com ele aqui nesse momento. Lívia me fez essa surpresa, quase me mata de chorar. Foi uma aventura. Eu anunciei para todo mundo nas redes sociais que isso aí ia estar impresso em agosto. E aí a gente recebi a antecipou notícia. para realmente poder estar aqui nesse momento a obra física, porque esse é o diferencial do prêmio, né? É nascer no digital e depois vir para o físico. Mas é isso, assim, não tem como a gente não olhar para o mercado, a gente não olhar para Nielsen, a gente não olhar para venda. E quem é esse público? Esse público costuma comprar livro em qual preço? Então se esse público não compra esse preço, eu não posso contratar um livro de tantas páginas, porque vai ficar caro. Então, atualmente, o preço do papel está uma delícia. O preço do papel está uma loucura. Está parecendo que a gente está em 1990 e poucos, quando a gente tinha que ir ao mercado sem saber quanto que ia custar o final daquilo. Então, não tem como, assim, não existe esse romantismo de o editor vai contratar aquilo que ele gosta especificamente. Claro que você tem que gostar, mas é através de muita pesquisa e muita análise de número, né? Isso não tem jeito. Eu acho que sempre foi assim. Na verdade, a gente só não tinha essa... A gente não sabia, né? Mas é óbvio que desde sempre foi assim, né? Ricardo, eu já participei de 3 bienais pela Amazon KDP. E eu posso dizer que eu acho que essa é a primeira em que o foco, até do stand, são os bate-papos. Né? O foco é o bate-papo aqui com os autores. E eu queria saber de você como que é... A gente está falando de Kindle, KDP, Amazon KDP, que a gente tem lá um monte de livro que a gente não sabe nem quem é o autor, né? Assim, nunca viu, gosta do livro, e a gente chega num espaço e você conhece como pessoa, como country manager. Como que é isso? Conhecer autores como a Vanessa, que ganharam o prêmio, tornar a pessoa ali na frente, né? Tangibilizou, né? Isso. Não, até confidenciando uma passagem aqui, eu acho que eu nunca tinha encontrado a Lívia, inclusive, que é nossa parceira já há mais de ano, pessoalmente. A gente se encontrou agora há pouco aqui e falou, nossa, acho que a gente só se viu por vídeo até agora. Enfim, então a gente está reaprendendo, na verdade, a socializar de uma forma geral, né? E pegando o gancho, Cássia, antes de comentar sobre o que você falou, mas para mim tem sido uma surpresa muito feliz ver isso aqui, né? O quanto de gente tem na Bienal, né? O final de semana... Hoje é uma quarta-feira de manhã, 11 e pouco da manhã, e está super cheio. No final de semana, estava... Né, enfim, não sei quem teve a oportunidade de estar aqui, mas viu quanta gente tinha. E muita gente jovem. Né? Então, isso acho que traz um sopro de esperança para o desenvolvimento da cultura da leitura no país. Né? Então, né, na linha da interação, assim, acho que interagir aqui pessoalmente com essa quantidade tão grande de pessoas, muitas pessoas jovens, gente de todas as faixas etárias, na verdade, é muito inspirador e traz uma esperança, como eu disse. Conhecer a Vanessa, na verdade, acho que também foi pessoalmente a primeira vez da Bienal, a gente só falou por vídeo antes, né? Então, né, conhecer aqui, poder trocar, comprei o livro dela aqui na Bienal com o lançamento para ela poder pegar um autógrafo, né? Os papos que a gente está fazendo aqui nas mesas com os autores, poder ouvir as histórias que eles têm, né? O público aqui escutar essas
essas lindas histórias que cada um tem, as trajetórias, acho que é muito rico, né? E dando uma volta aqui pela Bienal, a gente vê que tem muitas mesas de discussão e invariavelmente elas estão cheias, né? Então, sinal que as pessoas têm interesse em ouvir essas histórias, ouvir o que as pessoas têm a dizer, conversar sobre literatura, conversar sobre como fazer com que o seu livro seja mais visto, mais vendido, como traduzir a sua história num livro. Então, acho que é uma experiência difícil até de descrever, assim, e até pelo fato da gente estar, de certa forma, recluso há tanto tempo e desabrochando aqui num evento grande como o da Bienal desse ano. Eu brinco que sábado eu cheguei exausta em casa, porque eu falei, acho que o corpo não estava acostumado com tanto estímulo, né? Porque é barulho o tempo todo, é gente falando com você, tendo uma dificuldade de reconhecer as pessoas. Assim, tinha gente que chegava na minha frente, oi, Cássia. Daí eu só dava aquela baixadinha no crachá, assim, né? Você vai assim, oi! Porque você, realmente, eu acho que a gente vai passar por um reaprendizado, né, disso, né? Pegando um pouco esse gancho dessa troca, né, que a gente tem, Vanessa, a importância que tem a troca na escrita. Então, com outros autores, você também é professora, né, faz oficinas, participando de debates como esse, principalmente focado para quem ou já escreve, mas, enfim, que quer alavancar aí um pouco, quer dar mais visibilidade. Qual a importância dessa troca na escrita? Olha, eu amo essa pergunta porque é fundamental. Tem uma... A gente não combinou. Não combinamos. Tem uma frase que eu sempre repito, que nós não conseguimos ser escritores e críticos da própria obra. Não. Ainda eu que trabalho como professora de escrita, leitora crítica, eu preciso do olhar do outro para o meu texto. Porque quando a gente escreve, a gente está apaixonado por aquela história. A gente entra com aquelas personagens e aí a paixão na vida e na literatura nos deixa com pontos cegos. Então é por isso que a gente precisa do olhar do outro. E esse livro... né? Eu estou fazendo de tudo para não me emocionar, mas esse livro, para mim, ele foi uma troca ao longo desses 4 anos muito grande, com muitas autoras, sobretudo, que estiveram comigo, né? Giovanna Madaloso, a Natália Timmerman, a Andrea. Encontrei a Andrea Delfego em frente ao grupo editorial Record, a gente se abraçou e eu comecei a chorar. Porque foi muito bacana essa troca sobre a própria obra, né? Assim, sobre perceber o texto, amadurecer os personagens, perceber aquilo que a gente ainda não tinha pensado, né? Sobre a força da voz da personagem. E eu que nasci na literatura como contista, mas estava me aventurando pela narrativa longa, mas não tão longa assim, né? E isso foi um grande dilema para mim, sabe, Lívia? Porque quando eu passei por algumas leituras críticas, o feedback que eu recebi era assim: o livro está maravilhoso, incrível. Aumenta um pouco e se inscreve no Prêmio Sesc. Aí eu... Não, mas essa é a história que eu quero contar. Eu não quero encher linguiça. Eu não quero aumentar mais. Eu não quero esticar mais. E aí eu tive essas mulheres incríveis comigo, né? E eu só acalmei meu coração quando eu conversei com a Carola Saavedra, maravilhosa, que lá da Alemanha destinou uma manhã toda para conversar comigo. Ela falou: olha, Van, é o seguinte, vou ser sincera com você. É óbvio que o teu livro, sendo mais curto, vai ser difícil de você inscrever em alguns outros prêmios. Mas, para mim, teu livro está pronto. E eu confio muito nessas autoras que caminham comigo, que caminharam comigo. E aí eu fiquei tranquila, eu disse, é isso. Eu não vou tentar transformar meu livro em outra coisa. Com o que ele já eu vou ver quais são as possibilidades, né? E aí o prêmio Kindle, que eu já admiro muito assim pelo trabalho, e essa própria trajetória do autor independente, né? Estou aqui com o Bruno Crispim, que eu também adoro, eu acho incrível o trabalho dele no Guia de Escritor Ficção. O autor independente, ele tem essa garra, sabe? Essa gana, essa vontade de fazer acontecer.
E é lindo isso. E casa com o prêmio, casa com essa democratização. Eu disse, olha, tem tudo a ver com o meu perfil. Com essa Vanessa, sabe? Essa Vanessa que sempre teve que estar batalhando, que nunca teve ninguém para fazer nada por ela, né? Olha, eu vou até me emocionar. Eu até brincando, assim, que para mim ainda é muito diferente, assim, ter assessoria de imprensa, ter assessoria de marketing, ter pessoas fazendo coisas junto comigo, uau! É muito legal, porque sempre eu fiz tudo muito sozinha, né? Então, para mim, é uma honra poder estar aqui e poder estar com pessoas que eu admiro tanto, gente. É uma realização. Pode se emocionar, a gente se emociona também. E o que a Lívia falou é super verdade. Eu comecei a ler seu livro ontem, cheguei a 1h de jantar, não sei o que, e comecei a ler. E daí eu falava assim, eu preciso dormir, que eu tenho que acordar amanhã cedo, mas eu não quero parar. Então, tive que parar porque eu precisava dormir, né, para estar aqui hoje. Mas, realmente, a gente fica nisso, né, querendo ler e terminar. Você começou a falar dessa relação, falando aí dos autores independentes, né, dessa garra, dessa... Que é isso, né? A gente tem vários bate-papos aqui e é o autor que aprende a fazer tudo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu participei, acho que de mesa, foi 2018, eu acho. E eu lembro que eu tinha... autor independente, mas tinha ainda aquela visão muito... o cara que está começando, né? Tá aí, uma plataforma. E eu fiquei muito impactada com o profissionalismo dos autores, assim. Obviamente, não é 100%, como... no mercado também de editoras, completamente, cada um é de um jeito, mas assim, eles vão estudar, né? Eles vão, a gente vê, que a Paola Alexandra estava aqui, ela tem uma empresa que cuida, né, dela, né, de tudo. Então eu queria ouvir um pouquinho da Lívia, essa relação com os autores independentes, né? Uma editora, quando ela acaba fechando um contrato com um autor independente, e eu quero citar os finalistas do prêmio, né? Que eu acho que é importante isso, porque, como vocês falaram, esses também já têm uma visibilidade, ganharam aí, né, um trampolim, e que foram o Eduardo Soares, autor de A Jurema, Sob o Céu do Sertão, Giovana Vieira, que aqui está, autora de Virgínia Mordida, José Manuel Torres, autor de Ciudad Augusta, uma distopia latino-americana, e Jussiane Reis, autora de Xiré das Águas. Então, como que se dá essa relação? Se você acha que é uma relação mais fácil, eles vão vir mais prontos, ou tem algumas coisas que... É isso que ela falou, esse estranhamento, né? De, nossa, eu não tenho que fazer isso, né? Com Vanessa, especificamente, é muito curioso, porque ela não para, né? Então, ela quer trabalhar com a gente. Ela quer uma mesa lá no marketing da editora, na própria editoria também, né? Você é muito batalhadora. E é engraçado, assim, porque eu trabalho num grande grupo editorial, então eu tenho de tudo. Eu lido com autores totalmente, digamos, ensimesmados, que não vão para fora, não são, falando em bom português, assim, não é cara de pau. Uhum. Tem escritor que é ensimesmado, que não é para fora, não vai pedir ajuda. E pedir por ajuda, eu quero dizer o que Vanessa fez, assim. Ela vem aqui, ela lança esse livro tendo Natália Timmerman, Carola Saavedra, ela está com a Andrea Del Fuego, ela está com a Giovanna Madolosso na orelha. Por que ela está? Porque ela falou com essas pessoas. Não foram as pessoas que foram lá, oi, eu quero te ver sua orelha. Você que foi lá e batalhou. Então, eu vejo nisso um valor muito grande do autor que faz. O autor, se ele é independente, se ele não é, se ele está na Record, numa editora grande há 10, 15 anos. Eu vi que chegou ali Marcelino Freire, nosso grande escritor. Agora eu tô tranquila, super tranquila. Lívia, não sei se você sabe, mas ele foi um dos primeiros leitores. Mas ele é um gigante. Ele é um celeiro. Estou emocionada do Marcelino estar aqui junto com a Morgana. Senta no meu lugar, vem mediar essa mesa aí. Mas o conselho que ele me deu foi assim, depois de ler: nossa, adorei essa personagem, Vanessa. Quanto pior, melhor. Adoro. Mas é isso, assim, o Marcelino ele é premiado, ele está, na Record há muitos anos. E dá para dizer que ele não é independente? Não dá para dizer. Ele é um cara que corre atrás, batalha. Ele avisa, vou estar não sei onde, vou fazer não sei o quê. E é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. E está aí, correndo atrás. Não é uma pessoa ensimesmada dentro. Pelo contrário, o Marcelino, tanto ele é para fora, como ele também catapulta outros escritores, né? Falando dele porque ele chegou aqui agora. Mas, assim, e porque é um caso realmente extraordinário.
Mas tem escritores que eu acho que eles se atrapalham. Eles não querem mandar e-mail, eles não querem falar, seja com feira literária. Eu acho que falta, às vezes, uma independência em alguns escritores que já estão há muito tempo aí publicados, seja pela Record, pela companhia, por onde for. Eu acho que acho que essa qualidade um tanto aguerrido do escritor independente, ele vai servir para você a vida inteira, assim. Por mais que a gente tenha uma assessoria de imprensa, por mais que a gente tenha um marketing forte, nada vai ser como o remetente, o autor. Nunca vai ser tão forte, porque se você está numa editora grande, quer dizer que você está junto de muita gente. Quanto maior a sua editora, mais tenso são os seus concorrentes ali. Mais tenso. Se você hoje você está sendo isso, eu edito você, eu edito Marcelino, eu vou, enfim, editar também esses clássicos. E você está ali disputando essa atenção com todo mundo. Eu só tenho um WhatsApp, eu só tenho um celular. E quando o autor se bota para jogo, ele catapulta muito o próprio livro. Muito. Assim, eu acho que se houve uma época que era charmoso, o escritor quietinho atrás de um papel, eu acho que não está mais nessa época. Eu acho que está na época de quem vai lá, publica. E é terrível falar isso, mas assim, é importante até ter rede social hoje em dia. Eu tenho problemas com isso. Acho que também a gente não pode também espetacularizar tanto a literatura assim. Mas eu acho que fazer acontecer faz parte do autor, assim. E Vanessa é totalmente essa pessoa. O prêmio KDP é um prêmio que já vem com autores que fazem acontecer, né? Porque alguém que foi lá e falou, meu livro está pronto, vou publicar, não é vou inscrever. Você aperta um botãozinho que significa estou publicando o meu livro. Não estou inscrevendo para 300 pessoas lerem, não. Você já está ali publicando. Então, tem uma qualidade aí que vão vir, talvez por isso. A vencedora do ano passado também é uma vencedora que batalha. Eu acho que esse prêmio específico tem autores que já entenderam que eles são escritores, independente se eles vão ganhar ou não. Você falou sobre os vencedores, né, os demais finalistas. Eu falei vencedores, não foi à toa, porque assim, foram finalistas muito fortes. Eu falei, a gente está aqui com, digamos, o segundo lugar e foi um segundo lugar muito doído, porque foi muito bom. E todo prêmio é assim. Vai ter prêmio que aquela inscrição foi muito forte, vai dar dor no coração. E vai ter outra edição que não vai ser tão forte, que o vencedor estava ali, né, de uma forma... Aqui não, aqui foi uma disputa muito, realmente, acirrada e tem essa qualidade. Assim, o livro da Vanessa, eu gostei muito de saber, eu tô com vontade de pegar as pessoas e mandar para outros autores, porque não dá para ter tanta pressa. Não dá. Assim, o seu livro não tem barriga. O seu livro ele não tem nenhuma hora que você dá uma voada no livro. O livro está totalmente seco, como você disse, né? Ele está ali. Marcelino ajuda a ser assim? Ajuda, porque o Marcelino é um leitor crítico malvado. Ele vai e fala, ele quer diálogos e coisas ágeis, mas assim, tem a ver também com a sua personalidade, né? Você é uma pessoa que claramente é direta ao ponto, assim. Então, acho que tem uma qualidade aí, tanto na sua escrita como nesse seu jeito de fazer acontecer, que, enfim, tomara que você inspire muita gente, assim, que vá longe isso. Já está inspirando, né, Vanessa? Tem sido bons encontros aqui, né, pessoais, vendo o pessoal, né? Eu achei muito interessante, né, porque quando você falou dos temas, né, que tem no livro, violência e tal, é engraçado que, ao mesmo tempo, para mim, sou uma história, entendam de forma muito positiva, comum, né, assim, história de mulheres, abandono, violência, quem nunca, né? Aqui estamos com 3 mulheres aqui, a gente sabe exatamente o que é isso. E daí eu fiquei pensando, né? E você falando muito de pesquisa, de troca, mas tem uma voz sua, né, no livro. É isso que faz a diferença? É isso que traz um impacto na literatura? É esse encontro? Como que é isso? Olha, eu acredito que sim. Porque o grande desafio para a Filha Primitiva foi encontrar o tom do livro. O livro estava pronto, já tinha revisado várias vezes, mas eu sabia que faltava alguma coisa. E essa alguma coisa era o tom. Era o tom dessa história, né? Que é comum porque é extremamente realista. A gente escuta, a gente vê, a gente vivencia, né? Todas essas violências, todos esses desafios. E
eu amo esse processo porque eu acredito que ninguém nasce escritora ou escritor, torna-se. Eu acho que é um processo de formação. Então, nesse processo de escrita, em busca dessa voz, desse tom do livro, eu fiz um exercício de escrita que foi fundamental para mim. E nesse exercício de escrita foi quando saiu o capítulo do parto, né? E quando eu finalizei esse capítulo do livro, eu disse, é isso. O tom do livro é a raiva. O tom que vai costurar essa voz, a vida dessa personagem, essas histórias, é a raiva. E aí eu precisei reescrever todo o livro com aquele tom, né? Para que pudesse ter a liga, para que pudesse ter uma coesão. Porque o desafio entre o conto e o romance é justamente isso. O conto na narrativa curta é breve, a gente finaliza ali, mas no romance a gente tem que ter aquela coesão da história inteira, não pode ficar nisso. E aí eu disse, é isso. Agora eu finalizei, agora eu consegui o tão desafiador ponto final de A Filha Primitiva e comecei a trabalhar com outras questões, já pensar no prêmio, enfim, na divulgação. Lindo. Ricardo, a importância de uma parceria com uma editora como o Grupo Editorial Record para esse prêmio, como que é? Eu acho que a gente está muito feliz com a parceria, como eu disse no início, né? A Record é nossa parceira em N empreitadas diferentes, então acho que a gente tem construído aí uma aliança muito forte, não só com o prêmio, mas em outras várias iniciativas. Eu acho que, assim como a gente entende que o KDP é uma ferramenta que ajuda muito a fazer com que autores que talvez, pelo fato de serem iniciantes e para uma editora, às vezes, investir em alguém desconhecido, obviamente é mais desafiador, então o KDP acaba sendo uma alternativa para esse começo. Uma evolução natural, muitas vezes, é esse autor se conectar com uma editora, a Record e outras editoras. Então, eu acho que tem essa... né, a gente se coloca muito, a Amazon se coloca muito como um elo que conecta autores a leitores, né? Acho que as editoras têm esse papel também. Então, acho que nesse meio do caminho, em conectar essas duas pontas, que são as mais importantes da cadeia do livro, a gente nunca pode esquecer disso, a gente conseguiu achar uma forma de fazer com que autores que estão começando, que estão evoluindo, e muitas vezes autores que acabam se consagrando e continuam sendo autores KDP, isso é maravilhoso, mas falando mais dos que estão no início, eles comecem essa jornada que muitas vezes acaba evoluindo para uma parceria com uma editora e tudo mais. Então, acho que a gente conseguiu achar essa simbiose ótima na questão do prêmio e tem funcionado bem. Acho que a Vanessa aqui é a prova disso, né? Então, a gente está falando de uma obra que começou em e-book, a Vanessa contou todo o processo dela de construção, de divulgação. Eu gostei muito dessa parte da fala dela, né? Em que ela estudou como é que ela ia usar a capa, e como é que ela ia divulgar isso, enfim, toda a construção do livro. E a sequência dessa história foi ela ter vencido, o livro dela saindo impresso, a gente está aqui celebrando, inclusive, a versão impressa. Então, eu acho que são esforços que acabam se somando, e ter um parceiro como a Record nessa jornada é bom para a gente, bom para os autores e certamente para a cadeia do livro como um todo. Legal. Antes de eu abrir para perguntas, e lembrar que ela vai autografar depois aqui, o livro está sendo vendido ali, ó. Então, está tudo aqui, tudo pronto para foto. Vanessa gosta de tirar muitas fotos, ela tem horas a fio aí hoje no dia, brincadeira. Ontem a Vanessa me falou uma coisa sobre a capa do livro. Que essa capa, na verdade, era a capa, a versão que estava no Kindle, na Amazon, na KDP. Queria que você falasse sobre isso, Lívia. Tanto dos processos editoriais, mas nessa característica do livro dela que eu achei fantástica. A gente teve uma palestra sobre capa de livro ontem, e daí ela depois falou sobre isso. A capa não tem jeito.
É o cartão de visita do livro, né? Não tem, você tem que dar o tom do livro, ele começa ali. Não tem, muitas vezes a capa não condiz e atrapalha, né? Você esquece. Não tem uma coisa que da outra vez que a gente fez o prêmio, da outra vez foi ano passado, né? Parece que tem 10 anos, mas foi ano passado. Em anos de pandemia, acho que são uns 10. Exatamente. Né? Mas ano passado, o livro da Marília Arnaud, a gente mudou completamente a capa. É até legal para as pessoas saberem, né? Que assim, não tem uma regra. Sim. Quando você publica o seu livro lá no KDP, você indica uma capa. No caso do livro vencedor ano passado, a gente mudou completamente a capa, a gente foi para um caminho novo. Aqui não. Essa ilustração está na versão que a Vanessa publicou lá no HDP. A gente lê o livro, óbvio, para avaliar junto com os jurados e tudo mais. E essa capa tem muito a ver com o livro. Essa capa não, essa ilustração, né? Que a capa foi feita depois, mas a ilustração tinha muito a ver. E é muito bonita. Eu gostei demais dessa ilustração. E na hora que a gente começou a pensar na capa, a primeira coisa que a gente falou... A Vanessa não sabia se a gente ia usar a ilustração. Não, eu achava que não ia usar. Não, tanto que da outra vez a gente não aproveitou nada da capa anterior. Até porque no contrato tem, né? No próprio contrato, no edital, leiam o edital, quem for se inscrever. Tem a minuta do contrato, então dizia que a própria editora tem liberdade para usar ou não. Então eu imaginava que poderia não usar. Os contratos de editora, a rigor, o autor não pode fazer nada. Exatamente. Mas nunca é assim na vida real. A gente sempre fala, gostou dessa capa? Não gostei. Então no terceiro... A gente sempre faz, obviamente, obviamente não, né? Não sei como E foi uma das minhas maiores alegrias, saber que assim, teve um novo design, né? Que deixou lindo, mas que permaneceu porque... Mas foi isso, assim, na hora de pautar a capa, qualquer referência que eu fosse dar não estava fazendo jus, assim. Essa ilustração era muito boa. E aí ficou esse desafio, mas não vai ficar muito parecido? Não, a gente foi realmente botando uma cara... que tem uma nuance aqui no rosto, tem, né? E também, eu acho que quando você numa capa bota o selo da José Olímpio, uma editora que, enfim, carrega tanta história, eu acho que você está ali automaticamente também dando uma vida, assim, diferente ao que estava ali, né? Então tem ali, até quando a gente mostrou, a Vanessa falou, eu gostei das nuances, né? Que a gente botou ali para fazer um efeito e tudo mais. E tá muito elegante, né? Eu acho que ficou uma capa elegante, é um livro que é muito pesado, ele é curto, ele é rápido, mas ele tem um peso muito profundo nele, então também não dá para vir com uma capa super altas cores e afins. Então, a gente realmente trabalhou aqui com uma sobriedade na capa e uma qualidade de... Quando você olha para uma capa, ele tem cara de ser mais ou menos literário, né, o livro. E tinha que trazer essa cara de literatura, porque o que ela fez aqui, você está vendo, no gerúndio, você está lendo, é alta literatura. Assim. Não, é horrível falar alta literatura, né? Mas assim, é uma literatura muito boa. Pronto. Isso. Bom, eu queria abrir para perguntas. Temos aí um tempinho, no mínimo 20 perguntas, tá, gente? Assim, brincadeira. Pergunta, ali, Bruno. Olá. Qual foi para Vanessa, qual foi a evolução da escrita, do texto em si, entre a primeira versão e a versão final? O que tem de um e o que tem de outro? Olha, boa pergunta, viu, Bruno? A essência está ali, mas muita coisa mudou. Principalmente porque uma coisa que eu decidi, eu fiz muitas escolhas literárias para o livro que seriam desafiadoras para mim. E vou falar de algumas delas. A primeira é que as minhas 3 personagens centrais não são nomeadas. E os meus diálogos não são demarcados por aspas, travessão, nada. Então, eu corria um risco muito grande das vozes ficarem confusas, né, do leitor se confundir no meio dessa narrativa. E eu precisava de um trabalho muito grande em relação a isso. Eu também não queria usar o disse, os verbos de sende. Então, muito essa coisa do seco, né, e de manter a oralidade, que é algo muito forte no livro. Então, qual foi a minha decisão? Às vezes a gente quer fazer tudo
e não faz nada. E olha que eu estou falando isso para mim, porque eu sou ariana. E pessoas arianas querem fazer tudo. Então, eu decidi, desde o momento que eu comecei a trabalhar nesse livro, eu disse, eu vou trabalhar devagar. Porque tudo na minha vida é muito rápido. Então, eu disse, ele vai ser devagar. Eu vou me forçar a ser devagar. Então, o que eu fiz? A cada nova versão, eu decidi trabalhar um único elemento narrativo. Porque, às vezes, você quer corrigir tudo. Você quer corrigir ortografia e gramática, você quer corrigir estrutura, você quer corrigir o personagem, e você acaba deixando passar muita coisa. Então, eu disse assim, pronto, finalizei aqui. Essa versão, eu vou olhar só para as personagens. Nessa outra versão, eu vou olhar só para o diálogo. Nessa outra versão, eu vou olhar só para as personagens secundárias. Eu quero aprofundar a narrativa delas. Eu quero que elas não sejam meramente figurantes. Nessa outra, eu vou olhar só para a questão espacial, né, para os espaços, porque eu sou uma autora que a minha narrativa é curta, mas eu queria trabalhar com elementos simbólicos. Eu não precisava descrever muito, mas se eu trabalhasse com simbologias fortes, aquilo teria uma força no texto. Então, a cada nova versão, eu fui trabalhando num aspecto, né? Claro que, assim, eu já sabia começo, meio e fim. Eu já tinha essa noção. Mas muita coisa foi mudando até lá, né? Dentro desse processo, no sentido de lapidar. É o que eu falo, a primeira versão é o filho que nasce. Mas quando o filho nasce, ele nasce com sangue, com placenta, cheio de sujeira, né? E aí as próximas versões a gente vai limpando, a gente vai tirando, né? Para que ele fique pronto. Então foi isso. Aqui, ó. Ah, tem várias. Vamos... Seu nome, por favor. Bom dia, Alexandre Parente. Eu sou escritor infantil e eu gostaria de saber se existe aí a expectativa da Kindle, do Amazon, também de fazer essa premiação por segmento de literatura infantil, que para mim é um dos maiores desafios que vocês têm também, né? Porque foi até falado aqui agora que a capa, por exemplo, é o cartão de visita, né? E no segmento infantil é muito complicado você estar passando as características da capa, de como que ela pode ser mais atrativa, da ilustração, da textura. Então, assim, como que existe assim, esse desejo de nós, escritores infantis também, e como que a Amazon e a Kindle estão vislumbrando esse mercado, que é um mercado muito interessante também, mas que possa estar trazendo essas características que são mais marcantes na literatura infantil, né? Se existe algum projeto, algo que possa... agregar para esse segmento também desse mundo, né? Não, legal, obrigado pela pergunta. A gente recentemente lançou a 2ª edição do Prêmio Geek de Literatura, né? Foi uma derivação que a gente decidiu no ano passado fazer para justamente tentar começar a abarcar outros segmentos nessa lógica de premiações, né? Então a gente lançou essa 2ª edição, a gente quebrou em 2 categorias, quadrinhos e ficção, vamos chamar assim. Então, tem uma evolução acontecendo já com esse outro prêmio. A gente sempre está pensando no que a gente pode fazer adicional, né? E você falou do segmento infantil, é um segmento que a gente olha com muito carinho dentro da Amazon, né? Não tem uma premiação específica ainda pensada para isso, mas tem um olhar nosso em como é que a gente faz ações para conseguir valorizar ainda mais o segmento dentro da nossa loja, tá? Então, acho que fica a ideia aqui capturada, e certamente é um segmento que a gente quer olhar cada vez com mais carinho e evoluímos. Boa, não, excelente a sua pergunta, obrigado. A gente tem tempo para mais uma, vamos lá. Peraí, depois a gente faz aqui. Bom dia, meu nome é Jorge, eu também sou escritor, tá? Prazer em conhecê-la, Vanessa, também faço parte do grupo de escritores admiráveis da Lilia, né? E a minha pergunta ela vai a seguinte, qual a perspectiva que tem dos prêmios do prêmio Kindle, né? Qual é a perspectiva que ele tem para o futuro? Porque me parece que ele está iniciando agora, né? Fazia poucos anos que ele, né, veio se colocando no mercado e aí ele vai crescendo. Qual é essa perspectiva para vocês, Vei?
E a outra pergunta que eu queria fazer para Vanessa, né? Vanessa, você começou com... você fala que começou com contos, né? Quando você começa com contos, você... que foi que decidiu você a ir para o romance? Né? Qual foi essa mudança que teve? Ou se mudou, ou se você vai continuar escrevendo contos, né? E de repente a poesia? Como é que você vê essa questão dessas diferenças literárias de gênero? Obrigada pela pergunta. Olha, o Prêmio Kindle está indo para a 7ª edição. Eu vejo o prêmio e essa perspectiva de uma forma muito bacana, porque, como eu falei, o livro ele já nasce com o feedback dos leitores. E eu acho que isso é muito importante. Assim, não sei se é porque eu tenho esse olhar como professora, como produtora cultural, mas, para mim, me interessa muito a conversa de quem escreve com quem lê. Para mim, não me interessa estar isolada. Para mim, me interessa, claro, eu estou isolada enquanto eu estou escrevendo. Depois eu começo com os meus pares para editar aquele texto. E aí depois eu vou pensar em diversas estratégias de debate. O livro chegue nas escolas, chegue nos clubes de leitura. Então, eu penso muito nisso. E eu acho que o Prêmio Kindle ele é muito bacana, porque a equipe da Amazon tem todo esse olhar de divulgação para a imprensa também, tem todo esse olhar para ir lançando o leitor. Inclusive, por exemplo, eu confidencializei para a Cássia, né, que para mim foi um desafio ter que começar a fazer uma viagem atrás da outra. Né? Assim, por exemplo, nessa agenda agora, Bienal, e aí vai vir Flipócios, Bienal de Brasília, Bienal do Ceará, e vários eventos. Então, essa é a ideia. E para mim, é muito interessante, porque é isso que eu gosto. Eu gosto de estar com os leitores, eu gosto de conversar, eu gosto dessa troca. E eu acho que é fundamental. E com relação à questão dos contos, eu amo a escrita de contos. Não posso dizer que nunca mais vou escrever contos, porque eu adoro. Muito possivelmente ainda os escreva. Mas eu estou trabalhando num próximo romance. Na verdade, ele já está com a primeira versão. Eu estou, de novo, nesse looping de revisões ad infinito, né? Mas o que me levou para a narrativa longa foi o desejo de conviver mais tempo com os personagens. Porque, para mim, o personagem é o grande irradiador da história. É o grande irradiador da narrativa. Então, eu comecei a pensar, eu quero passar mais tempo com eles. Eu não quero que seja só assim, não, pronto, acabou. Né? E também ouvir os leitores. Porque, por exemplo, A Mulher Mais Amada do Mundo, que está na Amazon também, que é o meu livro de contos e está na versão impressa, eu lancei ele em plena pandemia, não consegui fazer um único lançamento presencial, mas ele vendeu 2.000 exemplares. E olha o que eu ouvia dos leitores. Eu amei essa história, eu queria saber mais dessa personagem. Eu queria saber um pouco mais, E aí eu comecei a pensar também nisso, né? E já estava escrevendo, claro, A Filha Primitiva. Então é isso, é o desejo de conviver mais tempo com essas personagens que me fez estar agora imersa na narrativa longa. E só complementando aqui a resposta da Vanessa em relação à perspectiva, né? Um pouco do que eu falei no início, né? A Amazon tem um compromisso de longo prazo com o Brasil, né? Então o KDP começou quando a Amazon entrou no Brasil em 2012, né? 10 anos agora. E alguns anos depois, né, vamos para a 7ª edição do Prêmio Kindle, a gente lançou o prêmio, né? Então a perspectiva é que a gente continue seguindo com o prêmio, pensando em novidades. A gente tem feito algumas adaptações ao longo dos anos, entendendo o melhor formato, né? A gente está feliz com esse que a gente chegou agora e a ideia é continuar investindo, porque acho que a gente tem, né, aquele objetivo de democratizar a escrita, aumentar com a bibliodiversidade. Isso é uma missão nossa, dia a dia, do nosso time lá. Muito bom. É o primeiro bate-papo que acontece aqui que sobram perguntas. Mas eu estou muito feliz porque eu vou fazer um bate-papo com a Vanessa. E no domingo eu já vou guardar aqui as perguntinhas. Porque tanta coisa, você foi falando, foi vindo, assim, pipocando um monte de coisa. Então,
Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui. Teremos o lançamento agora, então a gente vai aqui rapidamente mudar o palco, colocar a mesinha aqui para a Vanessa. O livro está sendo vendido ali, à direita. Super obrigada e temos mais um bate-papo às 17 horas, tá bom? Obrigada, Vanessa, Lívia e Ricardo. Obrigada, muito obrigada.